18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Alô, você na sintonia certa. Alô, equipe, 18 horas. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão. Boa noite, tudo bem? Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olha, sua companhia fica melhor ainda, hein? Com a sua participação aqui no programa 18 horas, utilizando aí, fique à vontade, o nosso WhatsApp está à sua disposição, 994887592, participe. E tá valendo a participação também para você que nos acompanha ao vivo na live do YouTube. Manda uma mensagem pra gente, fala o que você tá pensando, tá achando, faz o seu comentário a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Brasil é escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E Manaus vai ser uma das cidades sede com partidas na Arena da Amazônia. Preso pai acusado de perseguir e atirar contra a própria filha. Chuva forte causa transtornos em Manaus nesta sexta-feira. 6:02, mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa, você sempre aí no melhor Mix do Brasil. Vamos com os destaques do dia. As notícias de hoje, sexta-feira, 17 de maio de 2024. Vamos juntos até às 7 no ar. Mais uma edição do 18 horas para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, começamos o programa de hoje com uma boa notícia, hein? Que legal, é que a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino vai ser realizada sim aqui no Brasil. Em 2027 vai acontecer esse evento. E Manaus foi escolhida como uma das cidades sedes e vai receber os jogos na Arena da Amazônia, Karime. Exatamente, Carlão. O anúncio foi feito hoje no Congresso da Federação Internacional de Futebol em Bangkok, na Tailândia. E a ideia é contar com 10 estádios que foram modernizados ou construídos para a Copa Masculina de 2014 que aconteceu aqui no Brasil. A escolha foi feita por voto. 211 representantes dos membros da FIFA definiram o Brasil como o país anfitrião. E a gente disputou com gente grande, viu? Ó, Bélgica, Alemanha e Holanda, que se uniram também para tentar sediar o evento. Olha só, a escolha pela sede brasileira é um marco para o continente, hein? Pois será a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina será disputada na América do Sul. O projeto do Brasil tinha como slogan uma escolha natural, defendendo aí pilares como direito das mulheres, sustentabilidade econômica, social e ambiental, além de fazer referência aí aos povos originários e também às riquezas naturais. E como contrapartida, o legado do Mundial Feminino será o fortalecimento da modalidade, capacitação de profissionais e ainda o incentivo do esporte para as mulheres. Importante, hein, cara? Pô, maravilhoso evento, né? Maravilhoso esse legado aí. Vale lembrar, gente, que a Arena da Amazônia sediou 4 jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2014. Inglaterra e Itália, Camarões e Croácia, Estados Unidos e Portugal, Honduras e Suíça. A Arena também foi uma das sedes dos Jogos Olímpicos de 2016 para as partidas de futebol. Olha, e além de Manaus, a Copa do Mundo de Futebol Feminino será realizada também nas Arena Castelão, em Fortaleza, Arena de Pernambuco, Recife, Arena Fonte Nova, em Salvador, Arena Pantanal, em Cuiabá, Beira Rio, em Porto Alegre, Mané Garrincha, lá em Brasília, Mineirão, em Belo Horizonte, Neoquímica, Arena de São Paulo e Maracanã, lá no Rio de Janeiro, Karime. Aí, Carlão, destaque lá pro Maracanã do Rio de Janeiro. Bom, ainda não foram definidas as seleções que vão jogar aqui na Arena da Amazônia. Só está certo que vão ter 4 jogos. O que também está definido é que a abertura vai ser no Maracanã, prevista para o dia 24 de junho. E a final também lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 25 de julho. Agora 6 horas e 5 minutos, você no melhor Mix do Brasil, no ar, 18 horas. Mix. Agora tivemos um caso de tentativa de feminicídio. Desta vez o acusado é o próprio pai, Alexandrino Almeida Filho, que é um ex-atirador de elite. Esse pai chegou, inclusive,
perseguir e atirou contra a própria filha. E a filha, no caso, ela tem 24 anos, estava num carro com o marido e 2 crianças quando foi surpreendida por diversos disparos. Vamos saber mais sobre esse caso agora com André Meirelles. André, boa noite. Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui pela 100.7, também pelo canal no YouTube. Então, André, o pai, ele estava foragido, acusado, desse crime, estava foragido desde janeiro deste ano, porque o crime foi em dezembro do ano passado, mas só foi noticiado para a imprensa agora, não é isso? Isso, o crime aconteceu aí na véspera de Natal de dezembro do ano passado. O suspeito é o Alexandrino Almeida Santos Filhos, de 47 anos, já preso agora na última quarta-feira, suspeito aí de ter matado a própria filha, que tem apenas 24 anos. Inclusive, teve uma coletiva de imprensa onde a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção, especializada em crimes contra a mulher, que é a Patrícia Leão, ela informou que na ocasião do crime a vítima estava nesse carro com o marido e 2 crianças, sendo que essas 2 crianças, uma é o filho, outra é o irmão dela, quando acabaram sendo surpreendidos por diversos disparos, inclusive, a investigação policial apurou que o homem nutria um conflito com a filha por causa aí da guarda do filho dele, que estava sob a custódia da jovem. A delegada vai explicar mais pra gente. Vamos acompanhar. Nós conseguimos cumprir o mandado de prisão de Alexandrino Almeida Filho, o qual estava sendo procurado desde janeiro, em decorrência de um crime que aconteceu na véspera do Natal, por tentativa de feminicídio. Ele estava saindo ali, ele encontrou com a vítima no supermercado e, ao sair desse supermercado, ele passou a segui-la, e dentro do carro que ela estava o companheiro dela, a filha dela e mais uma criança que nós descobrimos hoje que se trata do filho também do Alexandrino, irmão da vítima. Então, ontem, em parceria com a CORE, nós conseguimos cumprir esse mandado de prisão desse autor que estava foragido. 18 horas. Muito bem, Karine, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí da delegada Patrícia Leão, que é a titular ali da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, falando aí sobre a prisão do Alexandrino Almeida Santos Filhos, de 47 anos, já preso, suspeito aí de tentar matar a filha, Tentou, a filha está viva, a filha de 24 anos, isso. Suspeito de tentar matar a filha. Inclusive, ainda segundo as investigações, durante as diligências que aconteceu agora na última quarta, os policiais obtiveram a informação de que ele aí, o suspeito, estaria em uma empresa. Imediatamente as equipes foram até o local e conseguiram efetuar a prisão após aí esse mandado de busca e de prisão já no nome dele, O homem agora caso condenado, vai responder por tentativa de feminicídio e vai ficar à disposição da justiça, Eu procurei aí a defesa, do suspeito aí para tentar falar aqui com a nossa equipe, mas sem sucesso. Karine, o que a gente também perguntou, André, você também viu, é o motivo, que a gente não sabe o motivo, mas como o suspeito, esse senhor, ele negou, esse caso, ele negou essa tentativa, então não se tem um motivo, já que ele disse que ele não tentou matar a filha, não é isso? É isso mesmo. Okay. Sem motivação do crime, mas que ainda segue as diligências, investigações até que seja esclarecido totalmente. A gente vai continuar acompanhando. Obrigada, André, pelas informações. Agora são 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora da gente falar sobre a política local, os bastidores da política amazonense com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, tem gente dizendo que tá pobre, mas será? Olha só, o publicitário Durango Duarte, que tem contratos milionários, inclusive na prefeitura, alegou que é pobre para não pagar as custas judiciais em processos contra portais de notícias. Conta essa pra gente, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Oi, Cíntia. Estava até há pouquinho apurando essa história porque estranhíssimo, A gente está falando de Durango Duarte, que é uma figura conhecida aí na política do Amazonas. Ele pode não ter nenhum cargo, mas ele está sempre presente ali nos bastidores. E, enfim, é um publicitário que tem
grande participação em contratos públicos, contratos tanto com o governo quanto com a prefeitura. Recentemente foi notícia por conta disso, e ele entrou com alguns processos contra alguns portais de notícias, jornalistas, falando justamente sobre a honra dele ter sido manchada em alguma publicação dessa. Eu não vou entrar no assunto de quais o que ele estava alegando sobre cada situação dessa, por que ele estava pedindo esse direito de resposta e tudo mais, porque não vem ao caso. O que me chama a atenção é justamente Durango dizendo pra gente que ele não tem dinheiro. Tá liso ele. Não tem dinheiro, não dá pra fazer. E a gente tá falando de uma conta aqui de pouquinho mais de 9 mil. A gente pode, para quem não conhece Durango, ele tem contratos com a prefeitura, com o governo, de milhões, entendeu? Então, há pessoas na cidade de Manaus que amam Durango, há pessoas que odeiam Durango, mas todas as pessoas sabem que Durango tem dinheiro. E ele tá no processo, viu, Cíntia? E ele tá no processo há muito tempo, né? Não é de ontem, não é nessa gestão. Não. Ele já tá há muito tempo. Ele também, para quem não estiver lembrando, foi ele quem devolveu o título de cidadão do Amazonas, uma época aí. Sim. Mas, enfim, a gente está falando desse Durango Duarte, que todo mundo sabe quem é e que não é nem um pouco famoso por não ter dinheiro, e ele está alegando que não tem dinheiro para pagar as custas do processo. O que é isso? Todo mundo que faz o processo, todo mundo que entra com a ação, está fazendo o Estado ter um dinheiro ali que tem que gastar. É o que vai levar uma pessoa a entregar a intimação, enfim, as custas de um processo existem, quem entra com a ação fica responsável por pagar isso. Quando ela não paga, quando ela diz não posso pagar, e aí o Durango fala que isso vai prejudicar aí sobremaneira a situação financeira dele, pagar as custas do processo. Conversei com o Durango, ele disse que nunca pediu isso. Mas o processo diz outra coisa, porque tem na parte assim, pedidos, aí tem lá, ele pedindo para não pagar as custas. E ele negou, então? Ele negou, ele falou que eu falasse com o advogado disse não, realmente ele pediu, mas não porque ele é pobre, ele pediu porque quem entra, ele só entra com esse processo porque alguém manchou a imagem dele, então quem tem que pagar é quem obrigou ele a entrar com o processo, ou seja, quem manchou a imagem dele. Só que foi conversar com outros advogados e eles disseram, isso aí não existe não, viu? A gente só sabe quem vence o processo, quem tá certo ou quem tá errado, quando termina. Depois o trâmite, e não tem mais quando recorrer. Então, quem entra com a ação tem que pagar. Quando não paga. Quando não tem como pagar. Tanto que um dos juízes, porque não é só um caso, são alguns, um dos juízes fala assim, beleza, eu te dou gratuidade, mas você precisa me provar que você não tem dinheiro realmente como pagar, que você não tem dinheiro. E aí o Durango retira o pedido então de não pagar. Eita. E é isso, senhores. Nesse momento eu não sei se o Durango irá me processar, não sei se ele vai pagar ou não. Eita. Mas eu tô pronta. Nossa, aí eu só ia perguntar também se ele abriu mão, se não tem como pagar advogado, vai procurar a defensoria pública também, alguma coisa desse tipo, né? Ainda não chegamos nesse nível. Olha aí. Tá mas bom. Eu não acho legal pra você ficar dando ideia. Pois é, olha aí. Olha aí. Beleza, Cíntia, olha só, Marcelo Ramos, ele não acha que não tem nada demais o vereador Sassá da Construção Civil subir no palanque alheio, né? De outra pessoa, no caso do prefeito Davi Almeida. Ele não vê infidelidade aí nesse fato aí, Cíntia Blink. O que você acha dessa afirmação de Marcelo Ramos? Menino, a gente comentou essa história ontem, só lembrando, tá? Sassá da Construção foi no palanque do Davi Almeida e fez algumas acusações aos outros pré-candidatos, falando assim, porque o Davi Almeida, quase dizendo que o Davi é a única opção, porque um não manda dinheiro para Manaus, o outro só sabe falar mal dos outros, desse jeito, com essa linguagem, enfim. E todo mundo falou, mas o Sassá não é do PT e o PT não é Marcelo Ramos? Como é que ele sobe no palanque e faz isso? Aí agora a gente teve aí a resposta do Marcelo Ramos. Só que lembrando também, quando a gente olha para essa situação, a gente avalia assim, acaba que o Sassá está dando pra gente uma dica de qual é a posição do próprio Marcelo. No sentido assim,
Se ele se sente à vontade de subir no palanque de outro pré-candidato e fazer o discurso que fez, é porque internamente ele entende que não vai ter problema. E assim como não teve de fato. Aí a gente começa a se questionar sobre qual é o papel do Marcelo nessa eleição. Agora ele é pré-candidato, a gente tem que lembrar que ele não é candidato de fato, que ninguém é, né? Só lá para junho. Falta a convenção. Mas aí também tem a federação, né? Que ainda falta escolher o nome, não é isso? É verdade. Aí o que acontece? Isso faz a gente ter uma ideia de que o Marcelo pode estar vindo numa candidatura que não realmente ele queira a vaga de prefeito, mas ele venha para ser um apoio a Davi Almeida, principalmente quando a gente vê que Marcelo não se incomodou com a tal fala do Safá, né? Sim. Estranho. E assim, ele já veio nas redes sociais defender o prefeito Davi Almeida, né? A gente sabe que eles já tiveram uma história próxima, digamos assim. Ah, sim, Marcelo, você fala, né? Marcelo Ramos. Né? É verdade. Na época do empréstimo, por exemplo, o Marcelo foi nas redes sociais, falou que não dá para construir uma cidade ou melhorar a cidade sem empréstimo, que isso não existe. E, enfim, foi bem duro e se posicionou bem ao lado de Davi Almeida sem nenhum tipo de restrição. Também vou lembrar. Perdão, pode falar. Não, o que eu vejo é que o Marcelo Ramos já está sinalizando quem ele vai apoiar no segundo turno, né? Caso dê Davi e... Possivelmente, né? Ele vai apoiar o que Davi. É o que as pesquisas estão indicando, né, Carol? Exatamente, Sim. É verdade. E Marcelo, até outro dia, estava na mesma aliança ali de Omar Aziz, que é parceiro de Davi Almeida, pelo menos por agora, né? Time, porque também tem chão. Tem. Pois é, agora, tem esses detalhes. Por falar aí em campanha já, em pré-campanha também, o governador Wilson Lima está em Parintins para lançar, inclusive, a vereadora Brenda Dianá, isso, como pré-candidata à prefeitura do município, Cíntia. É isso mesmo, ele fez isso com a Patrícia Ramos lá em Presidente Figueiredo. Patrícia que não está saindo muito bem nas pesquisas de intenção de votos, mas Brenda Dianá tem um desafio gigantesco para encarar lá em Parintins também, porque ela não é a preferida não, e aí a gente vê pelo tom da população, porque na verdade em Parintins, Bi Garcia é o nome, e ele foi eleito e reeleito, então ele tem uma chance enorme de quem ele indicar ser a pessoa que vai ganhar. Brenda Dianá entra como oposição. A oposição normalmente tem um desafio natural ali, né? E não vai ser diferente para Brenda. Ela tem o apoio de Wilson Lima, mas isso quer dizer que a caminhada vai ser difícil, ainda que ela tenha o apoio do governador, porque ela está competindo com o candidato de Bi Garcia. Nada fácil para Brenda Dianá, mas o Wilson fez a parte dele de ir lá na ilha e ficar ao lado da candidata dele, da campeã dele. Vamos ver. Ei, Cíntia, olha só, as pesquisas agora praticamente são diário, né? Todos os dias a gente está tendo uma aí. Olha só, outra, né? Na corrida eleitoral aqui em Manaus, mais uma pesquisa, e os números mais uma vez mostram que a disputa entre o prefeito Davi Almeida e o deputado federal Amon Mandel está aí, né? Acirrada, né? Tá ali, né? Num empate técnico praticamente. Sim, tá parecida com a de ontem, viu? Mas só que o empate entre Amon e Davi tá mais perceptível nessa. Eles estão cada vez mais próximos. A gente tem o Davi na frente, mas assim, ligeiramente na frente. Davi tá com 27,1% das intenções de voto, enquanto Amon tem 26,9%. Então é um empate realmente. Segundo turno entre os dois aí promete ser entre os dois e promete ser acirrado. Mas, como eu disse, ainda tem tempo, viu, gente? A gente tem Alberto Neto fazendo 15,5%, ele mantém ali os dois dígitos, um segundo lugar consolidado, digamos assim, mas para ele fazer concorrência de fato, para ele dar trabalho, ele tem que crescer mais.
Roberto Cidade com 8,5, não conseguindo chegar aos 2 dígitos, como a gente viu também na pesquisa de ontem. Depois, Marcelo Ramos com 4,1, bem menos do que ele fez ontem, né? Do que a pesquisa que apontou ontem. 8, né? Maria do Carmo foi ontem, chegou a 8. 8, Maria do Carmo chega a 1,6. O Wilker Barreto 1,2 e aí branco e nulo 8,6, um pouquinho maior do que a gente viu na última pesquisa. E 6,5 não sabe, não respondeu. É isso aí. Ok, Blink. Bom fim de semana. Até segunda-feira. É segunda, hein? Até segunda. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu, Blink. Agora 6h21, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, hoje Dia Internacional de Luta contra a homofobia, a transfobia e a bifobia. O objetivo da data é chamar a atenção contra a discriminação. Aqui no Amazonas temos, inclusive, uma triste estatística. O estado é o 5º país com o maior número de mortes de pessoas LGBTQIA+. É, uma estatística triste. O Amazonas é o 5º estado do país com o maior número de mortes de pessoas LGBTQIA+. O levantamento é de um dossiê publicado neste mês pelo Observatório de Mortes e Violências LGBTQIA+, no Brasil. O Amazonas teve 2,8 mortes por milhão de habitantes em 2023. E o repórter André Meirelles traz mais detalhes. Um dossiê publicado nesta semana pelo Observatório de Mortes e Violências LGBTQIAPN+, no Brasil, mostra que o Amazonas teve 2,8 mortes por milhão de habitantes em 2023. O ativista dos direitos humanos da comunidade LGBT em Manaus, Christopher Rocha, trans não binário, acredita que este resultado se deve à falta de políticas públicas voltadas para a comunidade no local. É um demonstrativo da necessidade que o Estado tem de formular políticas públicas que combatam essa mortalidade dessa nossa população, né? Que isso também tá ancorado a um conservadorismo que é presente dentro do nosso Estado, né? E que dentro desse conservadorismo é perpetuado a cultura da LGBTfobia, né? A cultura da LGBTfobia. E essa LGBTfobia, ela é responsável por assassinar os nossos corpos. Para o ativista do movimento AGLT-PIN, Associação de Gays, Lésbicas e Trans de Parintins, Cid Matos, a luta pela causa também precisa de apoio dos demais movimentos no Amazonas. E dessa causa por outros movimentos e por outros representantes, que ainda tem uma ausência da participação dessas pessoas nos cargos que são de representações e do levante dessas bandeiras aqui no nosso município, para que a gente possa tratar a defesa da comunidade LGBTQIAPN+, com mais seriedade, como se de fato fosse uma luta pela nossa existência. Por enquanto ainda é apenas a apresentação, o conhecimento do que é. A pesquisa de 2023 identificou diversos tipos de violência LGBT, como esfaqueamento, apedrejamento, asfixia, esquartejamento, negativas de fornecimento de serviços e tentativas de homicídio. Em 2023, o Brasil assassinou um LGBT+ a cada 38 horas. Segundo o dossiê, o cenário geral da violência contra a comunidade pouco mudou em relação a medidas efetivas de enfrentamento da LGBTI-fobia por parte do Estado. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h24. Você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho, hein? Você vai conferir. Lula sanciona a volta do seguro obrigatório DPVAT. É verdade, vai voltar. Mais detalhes você confere em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora 6h25, nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para este fim de semana. Hoje é sexta-feira. Sábado e domingo, previsão do tempo, Karine Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para o sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista pode chegar a 26 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 75% e 97%. E no domingo, também a previsão do tempo é de sol com algumas nuvens e deve chover durante o dia e a noite. As chances de chuva são de 69% e a mínima prevista é de 26 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. Nosso Rio Negro hoje bateu a cota de 25 metros e 89 centímetros no Porto de Manaus. Encheu 4 centímetros de ontem para hoje. Na mesma data do ano passado, a cota já batia 27 metros e 72 centímetros. E lembrando que nós estamos a 25 apenas. Agora são 6h26, você é no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carlão, e tudo é preocupante, né? Sim, porque a gente sabe que estamos aí com um volume de chuva abaixo do esperado para este período. Mas hoje foi um dia diferente, tá, gente? Choveu. Não para de chover em Manaus desde a madrugada, né? Desde ontem à noite até. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre o assunto. Então, Nathalie, boa noite. Esse temporal não atingiu só Manaus, né? Mas também outros municípios. Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Exatamente, Karime, né? Municípios como Borba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, né? Que são 2 municípios da região metropolitana aqui da nossa capital, também sofreram com as fortes chuvas desde as primeiras horas, né? Da manhã de hoje, desde as primeiras horas da madrugada. Aqui, no município de Borba, mais precisamente na região de São Sebastião, choveu cerca de 113 milímetros, ou seja, Karime, 1,13 m de água é muita água. Aqui em Manaus, uma das regiões que mais choveu foi a região do Igarapé do Mindu, na zona norte de Manaus, a Redenção, que é um bairro da zona oeste de Manaus, que todas as últimas vezes que tem registrado constantes chuvas, é um dos bairros que mais tem sofrido aí com alagações, deslizamento de terra. Além dele, né, além do bairro da Redenção, o bairro do Mauazinho. Já falando do interior do Amazonas, Borba, Manaus, Borba, Presidente Figueiredo, Beruri e Manacapuru foram os municípios que mais sofreram com a chuva. Mas aí, segundo a Defesa Civil Municipal, eles têm ali os pluviômetros, né, que acabam captando a quantidade, o quantitativo de chuva. Choveu mais de 40 milímetros. Essa chuva está acima do que era esperado. Porque, Karime, ontem, né, o INMET já divulgou uma previsão de chuva intensa para a região norte e nordeste. O esperado era que chovesse mais ou menos 30 centímetros de água. E choveu bem além disso aí, né? A gente pode destacar que muitos bairros ficaram realmente debaixo d'água. Teve muita gente sofrendo com toda essa situação. Em algumas ocorrências, como na rua Minas Gerais, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, um morador chegou a divulgar um caminhão boiando na água, já que a gente pode dizer assim, invadido pela água, e o morador pediu ajuda. Vamos conferir como é que ficou a situação por lá. Pedimos a ajuda aí, né, das autoridades que possam nos ajudar aqui. Rua Minas Gerais, com a Rua Amazonas, na Cidade de Deus. Cidade de Deus, urgente. 18 horas. Olha aí, Karime, né? Uma situação na qual o morador pediu ajuda, mas essa não foi a única ocorrência que viralizou nas redes sociais. Também na zona leste de Manaus, na rua José Romão, foi uma rua que foi bloqueada pelos galhos, já que o tronco de árvores, né, caíram. Inclusive, essa rua segue interditada. Para quem mora ali nas redondezas da rua José Romão, no São José, é bom evitar. Também na zona leste, no bairro Jorge Teixeira, os moradores divulgaram vários vídeos nas redes sociais, principalmente ali naquele trecho da Avenida Altais Mirim, nas proximidades da Bola do Produtor. A situação por lá, Karime, realmente virou um verdadeiro rio, né? Para quem nos acompanha pelas redes sociais, vai conseguir observar nas imagens, mas ouvindo o motorista que tá aí no carro, né? Também tem ideia. Vai conseguir ter dimensão de mais ou menos como é que ficou a água por lá, porque já passou de 1 metro de altura, Karime. A situação realmente lá ficou preocupante e os moradores, é claro, aproveitaram a oportunidade para chamar a atenção das nossas autoridades. Vamos conferir. Olha
Olha aí, ó, a feira do produtor, como é que tá aí, ó. Não é pra amadores, olha o carro do irmão aí, ó. Aí tu paga o IPVA de um carro desse aqui, do S10, 5 mil reais pra entrar água no teu motor e tu se lascar. Valeu, Wilson Lima. 18 horas. Karime, realmente é revoltante, né? Revoltante, porque realmente assim, não dá pra gente ficar pagando o imposto caro, né? Você bateu o motor do veículo, a gente sabe que o custo... Por causa de uma enchente, e o custo é alto, gente, qualquer dano desse, e é um transtorno, né? Tá Exatamente. Certo, tá certa a cobrança. E aí, Karime, né, ainda lá na Zona Norte também teve o registro de alagamento, moradores ficaram ilhados e aproximadamente 5 casas correm o risco de desabar na Rua Pitanga, na Zona Leste, também no Jorge Teixeira. Segundo as informações, né, que a gente conseguiu coletar com os moradores, o barranco começou a deslizar e aí parte das casas começaram a cair. Foi realmente assim, né, tipo, a gente conseguiu ouvir muitos gritos na hora, né, os moradores precisaram desocupar as suas residências, inclusive a gente tem um dos registros que mostra parte de uma das residências nesse momento aí, né, na qual começou a deslizar. Felizmente, né, foi um susto e tanto, mas ninguém ficou ferido. Vamos conferir um trechinho de como é que ficou essa situação por lá. Dá trabalho pra fazer. 18 horas. Essa, Karime, né, a situação da Rua Rio Pitanga realmente preocupante, né? Agora, Karime, os prejuízos não pararam por aí. A unidade de saúde da família Sávio Belota, no Santa Itelvina, na zona norte de Manaus, sofreu com alagações. Parte da estrutura da farmácia e os consultórios odontológicos ficaram completamente inundados, ficaram completamente alagados e por conta dessa situação, os atendimentos na unidade de saúde da família foram suspensos. Vale a gente reforçar, a unidade Sávio Belota, que fica no Santa Itelvina, é uma unidade que funciona no fim de semana, Karime, justamente, né? Eles têm um horário estendido, eles fazem, né, atendimento de vacinação, consulta. E nesse fim de semana, né, a gente solicitou aqui uma nota da Censa até a próxima segunda-feira, esses serviços estarão suspensos, né, até que seja restabelecida a ordem lá no local. Agora, Karine, a gente sabe, chove em Manaus, o que acontece? O trânsito para, né, a bênção de Deus, né? Se já é ruim, com chuva fica pior. E numa sexta-feira, gente, tudo piora. Hoje tá tudo parado. Exatamente. Vários pontos ficaram prejudicados. Entre eles, a Avenida Torquato Tapajós, Max Teixeira, Altais Mirim. O trânsito ficou um bololô só e segue, entendeu? E segue, inclusive. E segue. Agora às 6h30, imagina. Não tem pra onde correr. Mas aí, Karine, né? A Defesa Civil aqui do nosso estado fez um alerta para a possibilidade de possíveis corridas de massa, ou seja, para aquelas pessoas que moram em áreas de risco, em proximidades de barranco, elas precisam estarem atentas, porque as previsões indicam que a chuva deve continuar ainda na noite e madrugada de hoje, e em qualquer situação, ligue imediatamente para o 199, né, que é o canal da Defesa Civil aqui municipal. Até o momento, né, só eu consegui receber cerca de 12 ocorrências. Até o momento, a Defesa Civil registrou 3 ocorrências aí da chuva da noite e madrugada. Mas só você já viu 12? Mas não estão sendo reportadas, né? Muitas vezes acontece isso, Karime, né? Acontece, né, o desastre, acontece a inundação, a alagação, e muitas vezes as pessoas não sabem para quem ligar, para quem recorrer. É 190, né? 199, perdão, 199 Defesa Civil, mas também muitas vezes é a emergência, a urgência naquela hora. A pessoa tem que salvar a sua vida, tem que sair no desespero salvando as coisas e só vai lembrar de ligar para a Defesa Civil depois, né? Acontece. Exatamente. Você pode ligar também para o 193, né? Que é um número aí do Corpo de Bombeiros para qualquer situação. Se você mora em área de risco, existe aí esse alerta de risco de deslizamento de terra. Se você puder desocupar a sua residência em segurança, né? Seria melhor procurar um lugar mais seguro para passar a noite. Exatamente, é isso. Boa noite, Karime e Carlão. Bom fim de semana para vocês. Obrigada pelas informações. Bom fim de semana, Nathalie. Valeu, Nathalie Moraes. Agora 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
E vamos para Brasília, Carlão. Vamos lá falar com o nosso correspondente, jornalista. Olha aí o Cadu na tela, Carlos Eduardo Matos. Gente, Cadu. A gente fala na tela, olha aí, confira as imagens, porque daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra lá no nosso site, no 18horas.com.br. E também tem o pessoal que nos assiste ao vivo pelo YouTube, na live do YouTube. Cadu, boa noite, seja bem-vindo, Cadu. Então, bom, vamos lá, não teve jeito, né? Foram feitas as alianças políticas necessárias e o brasileiro vai ter que voltar a pagar o DPVAT. Cadu, o presidente sancionou hoje o projeto de lei com a volta do DPVAT, que agora tem outro nome, é o SPVAT. Conta mais pra gente, Cadu. Fala, Cadu. É isso mesmo, Karime. É o SPVAT começando, né? É a ressurreição do DPVAT, né? Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cadu. Ouvintes do programa. A gente falou bastante do DPVAT, né? Da volta dele, né? De mais um imposto que vem para conta do brasileiro. A gente lembra que ele foi suspenso lá em 2020, ele ficou 2021 parado, 2022 também. Havia um saldo aí de 5 bilhões que cobriu esses anos todos, e agora o dinheiro acabou e precisa de mais dinheiro para poder bancar o seguro desse ano. Então tá vindo aí mais esse imposto, né? Taxa, seja o que for. O nome aí, seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, já está em vigor. Ele começa a ser cobrado a partir do ano que vem, Karime. Quem ainda vai pagar o IPVA esse ano, fica tranquilo, porque o SPVAT não vai ser cobrado. Quem vai gerir o seguro é a Caixa Econômica Federal e o valor deve ficar entre R$50 e R$100. Quem vai definir isso aí é o Conselho Nacional de Seguros Privados. A volta da obrigatoriedade do seguro foi sancionada pelo presidente Lula com alguns vetos. Ele veio da lei que punia com multa quem atrasasse o pagamento. O presidente considerou essa medida excessiva, porque o SPVAT precisa estar em dia para fazer o licenciamento, transferência ou a baixa do veículo. Isso provavelmente não vai ser derrubado pelo Congresso Nacional. O SPVAT, Karime, ele vai cobrir principalmente indenizações por morte do trânsito, por invalidez permanente, vai reembolsar com funerária, assistência médica, fisioterapia, enfim. É o DPVAT que a gente já conhece e sabe como funciona e sabe também que não funciona, né? A gente sabe que o dinheiro não é dificilmente de quem paga. Mas a promessa é que o dinheiro cai curado em até 30 dias, porque o projeto de lei do SPVAT alterou algumas leis que tratam da gestão do seguro. Então, vamos aguardar, né? Vamos acompanhar, vamos torcer, né? Agora, junto com a chegada do novo imposto, Karime, veio também a reboque, os 15 bilhões que o governo precisava para cumprir compromissos políticos. No meio da lei do DPVAT, tinha um baita de um jabuti, né? Como a gente chama no interior, tudo, né? Ele permitia um crédito extra aí de 15 bilhões de reais da União. Então, acabou-se aquela história de déficit zero, tá? Se o Haddad vier falar isso, é conversa fiada. O governo vai usar esse dinheiro aí para pagar o PERSE, que é aquele incentivo fiscal ao setor de hotelaria, turismo, enfim, que vai custar aí 16 bilhões, e as emendas de comissão que o presidente Lula vetou naquela época, deixou Arthur Lira irritado, e Arthur Lira vem querendo de volta, vem chantageando o governo aí, né, enfim, para tentar, ele precisa desse dinheiro para ajudar a eleger os prefeitos da base dele no estado de Alagoas. Quer ser governador em 2026. E de quebra ajuda aí as lideranças do Centrão pelo país inteiro. Então esse dinheiro aí tem um fundamento político nessa história, que veio a reboque com esse... Eita, nós Brasil, hein? Nossa. Todo mundo... Só quem se deu bem foi o governo nessa história. Karime, Carlão. Cadu, vamos lá, continuando falando de projeto de lei. Olha só, o Senado vai votar na semana que vem que legaliza aí a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes de estupro e violação sexual. É um assunto bastante polêmico e é necessário realmente ser discutido esse assunto. Quem está fazendo essa proposta e como está essa situação aí, como está esse assunto aí no Senado, Cadu?
Carlão, essa proposta é do senador Stevenson Valentim, do partido Podemos, do estado do Rio Grande do Norte. Ele faz parte da bancada bolsonarista. A castração química faz parte da narrativa bolsonarista, na verdade. É um tema de campanha política, inclusive. Os parlamentares da direita conservadora principalmente, sustentam a tese de que a castração química seria a melhor maneira para diminuir a violência sexual, principalmente a violência contra crianças e adolescentes. Bolsonaro falava muito sobre isso, Clarissa Garotinho também falava sobre isso. A castração química, Carlão, já é uma realidade nos Estados Unidos, em alguns estados. Sim. Na França também é de forma voluntária, na Rússia de forma obrigatória, e está sendo discutido também em alguns países da América Latina, como a Argentina, como a Colômbia, o México. Esses 3 assuntos também estão debatendo. Então, pelo visto, esse tema castração química, que na verdade é um processo hormonal, tirada da libido do homem, né? Que digamos, tira todo o desejo sexual dele. Então aqui no Brasil, Carlão, tem mais de 10 projetos de lei tratando desse tema no Congresso Nacional. A novidade do projeto, Carlão, é que o tema, essa proposta apresentada pelo senador Stevenson, avante. Então, dos 10 aqui, ele saiu correndo. Ele está em primeiro na largada. Semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado discutiu a matéria. Teve mais de uma sessão para falar e tentaram votar a proposta na quarta-feira. Só que o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, pediu vista. Ele é da base de centro-esquerda. E aí a votação vai ficar para a semana que vem. Faz parte de um acordo político entre o Rodrigo Pacheco e também a base da oposição. É aquele toma lá da cá. Eles aprovaram um projeto lá atrás que beneficia o Centrão e a base do governo, e agora eles pediram em troca, olha, vamos aprovar isso aqui, essa questão aí da castração química. Difícil, né? E o que diz esse projeto? Castração química voluntária. O preso reincidente no crime de estupro sexual mediante fraude, de estupro de vulnerável, que é a violência contra criança e adolescente, pode optar por fazer a castração química para ter a liberdade condicional. Ou seja, preso ou vai para a castração química para voltar a ficar solto. Frente que a castração química é um tratamento que precisa ficar à disposição do preso, que a legislação está muito atrasada. Então, eu trouxe aqui uma fala do senador para a gente ouvir e entender o que ele diz, o que ele pensa sobre esse assunto. Vamos lá. Nossa legislação é falha, ela é aberta, outros países já aplicam isso. Foi feito um pedido de vista para uma análise justamente da penalidade. Eu vejo isso não como penalidade, o tratamento hormonal, a castração química, mas como um auxílio àquele criminoso, porque ele pode voltar para a sociedade, claro, de forma mais segura. É um tratamento. Se você parar para analisar, é um tratamento. É uma política de desencarceramento. Eu não sei por que tem tanta resistência por parte de um partido, de uma ideologia que não quer ver a coisa acontecer no nosso país. A gente está atrasado há décadas, gente, em um tipo de legislação como essa. Então, semana que vem, tenho certeza que vai caminhar para a Câmara. Eu espero que na Câmara o pessoal lá pegue isso e tramite rápido para voltar, para a gente aprovar, para dar ao brasileiro mais uma legislação que cause a ele a sensação, não, a certeza que possa ter uma aplicação de uma legislação que dê resultado, que seria a diminuição dos crimes sexuais nesse país. 18 horas. Então a gente ouviu a explicação do senador Stevenson Valentim a respeito dessa castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes de estupro e violação sexual. É uma alternativa, né, Cadu? Pelo menos a gente está vendo não só as autoridades, mas a sociedade falando sobre isso, debatendo sobre esse assunto, visando diminuir esse crime hediondo que nós estamos convivendo, estamos noticiando a cada dia mais. Cada dia mais. Porque, é necessário isso, né? É necessário, assim. Tem que ter. A gente está noticiando cada dia mais porque as pessoas estão tendo noção de que esse é um crime hediondo, sim. É preciso denunciar, é preciso prender. Então, é valoroso que as nossas autoridades estejam debatendo uma solução, alguma alternativa para que essas pessoas não voltem a cometer esse tipo de crimes. Estamos
estamos vulneráveis, mulheres e crianças, estão todos vulneráveis a esses monstros que estão dentro da nossa família, são parentes. A gente sabe que o maior número de estupros, de casos de violência, estão dentro da nossa casa. São ainda se tratando de reincidente. Você tocou num ponto sensível agora. E ainda se tratando de reincidente, né, Cadu? Que é mais grave ainda, né? É um processo que realmente tem que tomar uma atitude. Porque uma pessoa dessas que é capaz de fazer, como a gente noticiou essa semana, uma bebê de 5 dias de nascido. 5 dias de nascida. Né? A bebê tinha 5 dias de nascida quando um homem foi capaz de estuprar essa bebê. Gente, você acha que essa pessoa é uma pessoa normal? É uma pessoa que pensa normal? É um doente. Não é libido, é um doente. Não é só esse libido exacerbado. É uma pessoa doente que tem desejo sexual por um bebê de 5 dias de nascido, com cordão umbilical ainda. É uma pessoa que tem problemas na cabeça. É uma pessoa que precisa de algum tipo de um acompanhamento médico. Não é uma pessoa como a gente, que esteja apta a conviver em sociedade. Então, essa pessoa, no mínimo, precisa de um tratamento desse com castração e outro psicológico, porque para você sentir desejo sexual com um bebê de 5 dias de nascido, que pessoa é essa, né, Cadu? Você tocou em 3 pontos aí, né? Vários pontos aí que você tocou, que é importante. A questão da família, geralmente um crime de estupro, na boa parte dos casos, aí vem de alguém da família. Próximo. E agora, será que você vai permitir, digamos, a esposa vai permitir, digamos, que o marido, por exemplo, faça a castração química? É complicado, né? Sim, é um tema polêmico, sensível, né? Imagina, cara, ela não tinha nem que continuar casada com ele, viu, Cadu? Ela não tinha nem que continuar casada. Mas tem várias questões. Tem a ligação do sustenta questão financeira. Eu acho, Cadu, num rol de coisas aí. Sim, que deveriam colocar também um acompanhamento psicológico, psiquiátrico para essa família. Sim. Para a pessoa entender que tem uma pessoa da família, um parente que precisa de cuidados médicos, e aí seria a família inteira ali passando por um processo médico, né, de apoio psicológico. Poderia incluir essa emenda ao texto. Isso né? num mundo maravilhoso, né? Porque aqui no Brasil eu acho que isso não é possível. Me sinto muito. Pelo menos tem que ter o texto, né? Para começar, né? Senão ninguém faz. Bom, isso daí é uma ideia interessante. Esse projeto, importante você ter falado isso, porque esse projeto de lei, ele é terminativo. Se a CCJ votar e aprovar direto para a Câmara, ele não precisa passar pelo plenário do Senado. Sim. Então ele está rápido, vai para a Câmara. Eu posso até falar com alguns parlamentares, sugerir isso daí. Ao escolher a casca que tem um acompanhamento, a família tem um acompanhamento psicológico, interessante isso. Agora, 2 pontos desse projeto de lei é a questão que é voluntário, não é obrigatório, não é uma punição. No caso, esse projeto alega que é um tratamento e para reincidentes, não é para uma pessoa que cometeu agora um crime pela primeira vez, é para um reincidente. No caso, seria uma troca, né, do tratamento psicológico. Sim. E deveria ser pelo tratamento. Agora, Karime, tem a questão constitucional. Eu estava fazendo uma pesquisa a isso. Há uma barreira constitucional, porque tem a questão do princípio da dignidade humana, que está lá nesse rol, a questão da pena de morte, o trabalho forçado. A pessoa, o réu, ele não pode te pagar com o corpo a pena que cometeu, né? No caso, perder a vida, ser submetido a trabalho forçado, e no caso, castração química. Então ele entra nesse rol. Foi que eu conversei com alguns especialistas. Entendi. Então, se essa matéria passar, há uma inconstitucionalidade à vista. Se não for barrada na CCJ da Câmara, pode ser barrada por meio do STF. E aí vai judicializar o assunto. Polêmico, né, gente? Muito. Vamos acompanhar, Cadu, porque eu acho que é de interesse de toda a sociedade. Com certeza. É verdade, concordo com você. Obrigada, Volto com vocês, gente. Já passou meu tempo, Imagina, né? tranquilo. O assunto é polêmico, importantíssimo e urgente de ser debatido. Obrigada, Cadu, hoje você tá de garantido aí, hein? Tô de garantido. Maravilhoso! Eu tô de caprichoso aqui. Maravilhoso. E eu tô neutra. É verdade. Valeu, Cadu. Um abraço, bom fim de semana. Valeu, galera. Grande abraço. 18 horas.
Olha, depois de muito impasse, a Prefeitura de Manaus volta atrás e envia proposta de pagamento de 3,69% de database para os educadores da rede municipal de ensino, Karine. Então, Carlão, o que acontece? Esse percentual é referente à inflação medida pelo IBGE através do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A questão é que antes a Prefeitura queria a reposição da categoria fosse calculada por outro índice, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que na verdade ali é menor do que a inflação. Mas o repórter Rodrigo Soares explica mais pra gente. Na guerra de braços entre a Prefeitura de Manaus e os professores da rede municipal de ensino, o bom senso prevaleceu. A proposta de reajuste salarial de 1,25%, ou seja, R$30 de reajuste, na database dos servidores da Secretaria Municipal de Ensino, apresentada pelo prefeito Davi Almeida, foi descartada. Além disso, a Prefeitura queria que os vereadores de Manaus alterassem o índice de cálculo do reajuste sobre o piso dos professores, de forma que a reposição das perdas da inflação sobre a database fosse bem menor. Sairia um indicador oficial da inflação, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de 1,85%, e entraria o INPC de 1,25%, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A proposta foi recusada pelos educadores, inclusive em reunião com a secretária municipal de Educação, Dulcineia Almeida. De acordo com Lambert Melo, coordenador jurídico do Aspron Sindical, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o cálculo pelo IPCA é o que pode definir um aumento real aos professores. Será encaminhado ainda no dia de amanhã para a Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei apresentando um reajuste salarial de recomposição da inflação de 3,69%, que é o percentual de inflação medido pelo IBGE através do índice do IPCA. Então, significa dizer que a Prefeitura voltou atrás daquela sua intransigência que estava tendo de colocar o índice do INPC. A proposta da Prefeitura foi encaminhada para votação na Câmara Municipal de Manaus na próxima segunda-feira, dia 20, segundo Lambert Melo, coordenador jurídico do Aspron Sindical. Na segunda-feira nós estaremos lá na Câmara para fazer o acompanhamento da votação desse projeto. Nesse caso, não está sendo acrescentado na proposta do prefeito nenhum dos outros pedidos da pauta de reivindicação. Em ano de eleição, a partir da entrada em vigor da lei eleitoral, só pode ser feito recomposição de inflação, não pode ser dado mais aumento real de salário a partir da entrada em vigor da lei eleitoral. Será marcada uma próxima reunião entre a CEMED e o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus para negociar os outros itens da pauta de reivindicação dos educadores. Essas informações serão repassadas à categoria durante a Assembleia Geral neste sábado, dia 18, a partir das 9 horas da manhã. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Para os indicadores econômicos de hoje, então, Karine Leão, olha só, o dólar fechou o dia em queda de 0,55%, comercializado em R$ 5,10. O euro fechou em queda de 0,49%, cotado a R$ 5,54. O Bitcoin fechou valorizado em 2,49%, comercializado a R$ 342.831. O Ibovespa fechou em queda de 0,1% aos 128.150 pontos. O levantamento do IBGE revela que o volume de serviços no Amazonas teve queda de 5,9% em março, mas no acumulado do ano dos últimos 12 meses, o setor registrou saldo positivo de 1%. A repórter Odineia Araújo traz mais detalhes.
Os do Amazonas, os estados com os piores indicadores negativos no setor de serviços são Mato Grosso do Sul, que registrou queda de 9,7%, Mato Grosso com menos 7,6% e Rondônia, que reduziu 6,7% na procura por serviços. Aí vem o Amazonas em quarto lugar, que fechou o mês de março com 5,9% a menos no volume de serviços ante fevereiro desse ano na série de ajuste sazonal. Segundo o chefe de disseminação de informações do IBGE, Luan da Silva Rezende, em fevereiro o setor de serviços teve queda de apenas 0,4%. Com os números de março, nos últimos 12 meses, os indicadores registraram saldo positivo de 1%. O dado de março, comparado com fevereiro, demonstra uma queda bem acentuada nas vendas de serviços. E também na comparação com março de 2023 ocorreu redução. Com isso, o Amazonas teve o quarto pior desempenho entre as unidades da federação. O indicador causou uma forte redução nos acumulados de crescimento anual e dos últimos 12 meses, ficando ambos abaixo da média nacional. Impulsionada pelas boas vendas ocorridas em janeiro, a média móvel trimestral de março ficou quase 1,5%, o que gera boa expectativa quando a atividade voltar a vender bem nos próximos meses. No entanto, os altos e baixos do período não permitem a certeza de que haverá aumento de vendas. Mas a área de serviços não foi ruim somente nos 4 estados no mês de março. Por região, a menor parte dos estados, ou 13 deles, teve expansão no volume de serviços em março desse ano na comparação com fevereiro. Mas em relação ao ano passado, março deste ano teve melhor resultado do que o mesmo mês de 2023. Em sentido oposto, a área de serviços no Rio de Janeiro cresceu 3% e Minas Gerais alavancou 2,2%. Somando todos os números dos 3 primeiros meses desse ano, o avanço do volume de serviços no Brasil se deu de forma disseminada com crescimento em 19 estados. Nesse caso, os estados que mais faturaram com serviços foram o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h57, vamos conferir a participação pelo WhatsApp do 18 horas. O Sabá Monteiro mandou um áudio pra gente. Alô, Sabá. Alô, Rádio Mix, 18 horas. Uma boa noite pra vocês aí, Carlão, e todos aí da mesa que compõem o programa. Eu moro aqui no Pau Rosa. Hoje foi a maior dificuldade pra gente chegar em casa. A estrada totalmente abandonada. O governador, ano passado, já estava fazendo ano, que ele veio aqui, prometeu mundos e fundos, não fez nada, enganou todo mundo. Tava ele e o Davi Almeida aqui no Pau Rosa. E mais os vereadores e deputados, aqueles que queriam ganhar a eleição, né? E até agora não fizeram nada, estamos abandonados aqui no Pau Rosa e a realidade é essa, muito buraco, quem tem carro não pode vir, quem vem de ônibus é uma dificuldade danada, os ônibus já quebraram tudo, só tem um rodando e a coisa tá difícil aqui pra nós, beleza? Beleza. O que esse governo tá fazendo com a população, hein? Depois vai querer voto e não vai ter. Vai ter nada. Uma boa noite aí pra vocês. Bom programa. Fique com Deus aí. Valeu, Sabá. Valeu, Sabá Monteiro. Não tá fácil não, gente. Lá do Pau Rosa. Olha, tá complicado mesmo, viu? A coisa tá feia. 18 horas. Esporte. Legal, Cid Soares da área. E Cid, Gabigol, hein? Polêmica. Hoje o dia inteiro só falaram de Gabigol. Ele não é mais o camisa 10 da seleção. Conta pra gente aí, Cid Soares. Olha só, o Flamengo informou que após uma reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e outros diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi multado e comunicado pelo dirigente que ele não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração dessa numeração. É o que informa o clube em nota. A reunião com o Gabigol foi no Ninho do Urubu hoje à tarde. O Flamengo decidiu punir o Gabigol porque ele fez uma foto com a camisa do Corinthians. E o Gabigol só vai continuar com a camisa 10 na Libertadores porque não é possível fazer mudança com a competição em andamento. Nós vamos acompanhar esse assunto para ver o desenrolar disso tudo, como é que vai ficar com a torcida também.
Gabigol fez muito feio nessa. Bom, e uma era chegou ao fim no Corinthians hoje. Depois de mais de 12 anos, 712 partidas e 9 títulos conquistados, o goleiro Cássio acertou sua rescisão contratual e está fora do clube, agora em definitivo. Ele será anunciado em breve como jogador do Cruzeiro. E a Arena da Amazônia, né, como já foi dito aqui hoje, será um dos 10 estádios que receberão a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. Esse anúncio aconteceu no Congresso da FIFA em Bangkok, na Tailândia, hoje pela manhã. A votação aconteceu no Queen Sirikit National Convention Center, onde 211 representantes dos membros da FIFA definiram o país anfitrião do torneio. O projeto do Brasil tinha como slogan, o que eu considero aí uma grande sacada, Brasil, uma escolha natural, defendendo pilares aí como o direito das mulheres, sustentabilidade econômica, social e ambiental, além de fazer referências aos povos originários e riquezas naturais. Sacada excelente, né? E olha, o Supremo Tribunal Federal, o STF, formou nesta sexta-feira maioria para negar o provimento do recurso do Flamengo, que pleiteava ser considerado, junto com o Sport, o título de campeão brasileiro de 1987. Com essa negativa, o time pernambucano segue como o único campeão nacional daquele ano. Dias Toffoli manteve a decisão, parecida a que ele já havia proferido no ano passado, quando negou um recurso do Flamengo sobre esse mesmo assunto. O julgamento do caso vai até às 23 horas e 59 minutos de hoje. Até lá, os ministros podem pedir vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso, ou até mesmo mudar o teor dos votos. Além de Dias Toffoli, os ministros Edson Fachin e André Mendonça também discordaram do pedido do Flamengo. Eu, particularmente, discordo frontalmente porque o STF tem entrado em searas aí que não lhe cabe. Para esse assunto específico, existe o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. É um órgão autônomo previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, custeado pela Confederação Brasileira de Futebol, que discute as legalidades do futebol no Brasil e julga acontecimentos do esporte. Bom, com esse assunto chegamos ao final. Desejo a todos um bom fim de semana e até segunda. Valeu, Cid, até segunda. Até segunda, 18 horas. 7:02, vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, extremamente grave a informação de interferência política na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Essa interferência tem provocado reação dos policiais e levou até a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, a colocar o cargo à disposição. O Amazonas vive um momento de explosão de casos de abusos sexuais contra menores. Nesse momento, tudo o que não pode acontecer é alguém querer faturar politicamente, surfar na onda de uma situação tão grave e delicada como essa. São menores, crianças e até bebês que estão sendo vítimas de monstros em corpo humano. Deputados têm que fazer a sua parte, que é legislar para que crimes como o estupro de menores sejam duramente punidos e que esses criminosos sejam encarcerados e ali fiquem distante da sociedade. 18 horas. 7:03, Karime, boa noite. Boa noite, bom fim de semana. É segunda. Você ouviu 18 horas.